Bom, galera, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade no estudo de física quântica e vamos aprender um pouquinho de efeito fotoelétrico, né? Temos alguns minutos para a gente aprender um pouquinho e aí durante essa semana a gente vai dar continuidade nesse estudo de física quântica. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui, iniciar o compartilhamento. Aqui, apareceu o slide agora para vocês? Ainda não. Carregando. Não apareceu? Agora apareceu. Apareceu agora. Apareceu? Então olha só. Vê se agora vai passar o slide que eu acho que o problema estava naquele slide. Vê se agora ficou tudo normal. Passou. Tá passando normal? Apareceu o metal? Tá. Tá aparecendo tudo? Aham. Então aqui, Efeito fotoelétrico. isso, muito bem. Muito obrigado. Então eu tenho aqui um início do estudo da física quântica que iniciou através de algumas descobertas de alguns cientistas. Perceberam que um fóton de luz arrancava, né, partículas, conseguia tirar cargas dali. Então, posteriormente descobriram que um fóton arranca elétron, né? Uma das primeiras pessoas, né, foi Eduardo Anton Lenard. Lenard, até escolheram, acho que o nome de um dos personagens, né, da teoria do Big Bang, é esse Lenard aí, eu acho. E aqui, acho que é Leonard. E aqui eu tenho o estudo de Lenard de uma forma mais aprofundada do efeito fotoelétrico, que ele colocou uma ampola e fez a luz. Ó. E ele percebeu que gerava a corrente elétrica. Então, se ele arrancou o elétron do positivo e jogou para o negativo, ele começou a produzir corrente elétrica sem fio, né, através dessa ampola. Pensou? A corrente elétrica no futuro não precisar de fio, basta de luz. Então aqui foi assim que foi as primeiras descobertas, né, de mover eletricidade sem fio, que é um fóton arrancando elétron. Vê se o barulho do ventilador vai atrapalhar muito. Por favor. Atrapalhou muito o barulho do ventilador? Não. Professor, você vai explicar sobre o efeito fotoelétrico de novo? Oi? Você vai explicar sobre o efeito fotoelétrico de Não, novo? agora eu vou detalhar o efeito fotoelétrico. Entendeu? Eu falei a história até chegar ao efeito fotoelétrico, né? Agora eu vou detalhar o efeito fotoelétrico. Então aqui a Lenard falou sobre isso. E ali eles perceberam que a frequência ela iria determinar o arranque dos elétrons. Então é isso que eu quero. Faça-se a luz, né? Em 1905, a natureza da luz era incerta, né? E ali veio Albert Einstein. Albert Einstein, em 1905, ele veio explicar, né, sobre essa questão, né, do efeito fotoelétrico, da teoria da relatividade, como falamos na aula passada, né, do comportamento da luz. Então, em 1905, começou a clarear, né, e faça-se a luz. Né, em 1905, começaram a entender o que seria esta luz. E ali, tá aqui o rapaz, foi aqui que paramos, né, na aula passada, com esse físico bonito. Olha, Albert Einstein, lindo, ele é muito lindo por dentro, ele é lindo de alma. Então tá aqui, esse rapaz aqui, inclusive, deixa eu só ajeitar isso aqui que eu não ajeitei. Einstein, ele era amigo de Planck. Eu falei para vocês na aula passada, né? Ele era amigo de Planck. Esse rapaz aí,
ele se baseou, inclusive, nas ideias de Planck para estudar a radiação do corpo negro, que quer dizer que quando descobriram, como eu falei na aula passada para vocês, na história, que quanto eles queriam provar que que a luz era eletromagnética e quando você acendia um corpo metálico e aquele corpo que é chamado corpo negro começa a emitir radiações, quando chega no ultravioleta ele não emite ondas eletromagnéticas, começam a emitir radiações através de partículas ou através de forma discreta, né, como eles dizem, de forma de contas de energia. Então foi a partir daí que com essas ideias, que quando aumenta a temperatura, aumenta a frequência, vai alterando a frequência, Einstein ele se inspirou ali, se transformou amigo de Planck. Eu acredito que Planck ensinou muito ele, especialmente a parte de matemática, ensinou muito. E aqui chegou a ver essa energia bem aqui. Então, o que é a luz? Né? O efeito fotoelétrico ele tinha sido completamente explicado a partir da adoção do fóton. Por enquanto, partícula. Há outros fenômenos que são perfeitamente explicados, somente pelo seu caráter ondulatório. Luz estando onda, como difração e interferência. Então, a luz ela tem um comportamento dual. No efeito fotoelétrico, ela se comporta como partícula. Um fóton arranca. Arrancar significa comportamento de matéria. Então, se eu tenho um fóton arrancando um elétron, eu tenho um comportamento de matéria. Agora, se eu tenho um fóton entrando em alguma superfície transparente, isso é característica de onda. Então, eu tenho uma característica dual. A natureza dela, eu não posso dizer que é onda e eu não posso dizer que ela é partícula. A única coisa que eu posso dizer é que o comportamento dela é dual. Uma hora ela se comporta como onda, outra hora se comporta como partícula. E ali, dessa forma, não podemos dizer que a luz é apenas uma onda ou uma partícula, já que ela pode apresentar ambos comportamentos. Então, aqui a dualidade onda-partícula, né? É possível dizer que na luz há uma dualidade onda-partícula. A luz apresenta apenas característica por vez, ou seja, ou se manifesta como onda ou se manifesta como partícula. A dualidade não pode ser simultânea, né, segundo esses estudos. Eu estou aqui me comportando como matéria para você, mas imagina só quando eu durmo, eu esteja me comportando como onda. Imagine só, mais ou menos para que você possa entender. Então é esse o comportamento dual. Ou você está acordado como matéria, ou você está dormindo como onda, para que você possa entender. Até porque, nos experimentos que vamos ver posteriormente, descobriram que, como eu já havia falado também em aulas passadas, que quando você observa um fóton, ele se comporta como matéria. Ele se comporta como partícula discreta. Quando ele está o quê? Quando estamos observando. E quando você tampa e você não observa mais, você não coloca mais os aparelhos, né, que estão medindo a posição e a velocidade, quando você não utiliza mais aquele elétron, ele se comporta como onda. Então ele é um comportamento dual. Não se sabe. Professor, Oi, diga. eu tive uma dúvida aqui. Você estava falando sobre ondas e partículas. Sim. Uma onda sonora. Você disse anteriormente que para você ouvir o latido do cachorro é porque o latido dele emite ondas sonoras que contornam todo o muro, um monte de coisa até chegar ao senhor, não é isso? Certo. Certo, mas se eu vedasse os meus ouvidos, ele não ia conseguir entrar, né? Eu não ia conseguir ouvir o latido do cachorro, certo? Certo. Então, como é que quando eu tampo os ouvidos, assim, eu coloco o dedo, mesmo assim ainda consigo ouvir o senhor falando alguma coisa? É porque ainda tem brecha para a onda sonora poder entrar? Sim, com certeza. Ou até mesmo pode até sofrer de refração, né, entrar na sua pele. Mas o que melhor explica, talvez, seja as brechas que você deixa, entendeu? Você tem que ver a densidade da sua mão para ver se a onda sonora consegue entrar mesmo na sua mão. Eu acredito que sim, né? Tem os exames de ultrassonografia
que o som ele entra na barriga da mãe para ver o bebê, mas só que ela bate, uma parte entra e outra parte volta, né? O ultrassom. Mas entrou na barriga da Pessoal, mãe. seu áudio tá ruim, o seu áudio tá cortando. Espera um pouquinho aí. Tá ruim? Como é que tá agora? Ó, tá, agora voltou normal. Normal. Deixa eu me aproximar então aqui. Vou me aproximar, tá bom? Bom, então a luz, ela... Só que aí na questão, isso é uma visão mecânica, né? Tampar, não dá para escutar, não tampar, não dá para escutar. Na física quântica é algo mais surreal, Bugou de sabe? novo. Na física quântica é algo mais surreal, porque mais ou menos eu estou observando vocês, vocês são matéria. Quando eu deixo de observar vocês, vocês são ondas. Então isso é algo muito surreal. É a observação mesmo que vai mudar o comportamento daquela onda, vamos dizer. Que no caso aqui estamos falando de luz. Então a luz ela vai apresentar uma característica por vez. Ou ela vai se manifestar como onda, ou ela vai se manifestar como partícula. Eu não posso dizer que ela é uma coisa, ela é outra coisa. Ela é dual, tá? Duplo comportamento. Ela é bipolar. Então, olha só. Espera aí que eu estou apertando aqui, tá no apagador. Continuando aqui o slide, já vimos aqui essa brincadeira, né? Partícula ou onda, ser ou não ser, essa questão, doutor. Mas, senhor fóton, por que onda partícula? Ele não sabe o que ele é, e ele diz, por que você não é dual? Aí depois aparece ainda o terceiro, né? Doutor, não, meu nome é elétron, acho que eu tenho o mesmo problema, pode me ajudar? Porque também o elétron, ele também tem um comportamento dual, de partícula e onda. Então aqui as radiações térmicas, um corpo em qualquer temperatura emite radiações eletromagnéticas. Quanto mais você aumenta a temperatura, mais você altera a cor para cores de maior frequência. E aqui o efeito fotoelétrico, né, descrito por Albert Einstein e outros cientistas antes aí. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Ah, tá. Então olha aqui. Repara só, se você prestar atenção, eu tenho um fóton, isso aqui é um fóton arrancando um elétron. Então a primeira regra do efeito fotoelétrico é que um fóton arranca um elétron. Primeira regra do efeito fotoelétrico é qual? Que um fóton arranca um elétron. Essa é a primeira. Pode existir meio fóton, meio elétron? Não. É um pacote de energia para cada elétron. Ele absorve aquele fóton para arrancar, ou para ser arrancado ou não ser arrancado daquele metal. Lembrando que o efeito fotoelétrico ocorre em superfícies metálicas. Então, um fóton vai arrancar um elétron. É diferente do que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar do efeito da luz, né? Claro que esse eu escolhi para eu falar. O efeito da luz no corpo humano. O porquê que ele causa, o porquê que você fica imune quando você está exposto ao sol. Muitos já sabem que é por conta da vitamina D, mas existe muito mais por trás da vitamina D com a radiação solar em nosso corpo. Então a gente vai falar isso, né, mais tarde. Então vamos lá. No nosso aulão aí, universal dos adventistas. Nós temos aqui um fóton sendo arrancado por um elétron. E o que vai acontecer também? O que vai determinar o arranque desse elétron? Bom, se por um acaso eu sou um elétron, mas a minha frequência ela é alta, para conseguir me arrancar, eu só vou conseguir sair se você aumentar a sua frequência ou se você aumentar sua força. E isso se eu for um elétron. Se eu fazer parte do mundo quântico, eu sou um elétron. Você é um fóton de luz. Você está a fim de me arrancar. Preste atenção. Para me arrancar, eu tenho alta frequência. Ou seja, eu tenho muita energia, eu tenho alta frequência. Para conseguir me arrancar, você tem que ter uma alta frequência ou você tem que ter uma grande força para conseguir me arrancar? Diz aí alguém aí. Acho que uma alta frequência. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. No mundo
que nós vivemos de matéria, a força consegue te empurrar e te tirar do lugar. Quanto mais força tenho, maior é o movimento. Não é assim na física clássica? E na nossa matéria, no mundo em que vivemos? É assim. Mas no mundo quântico, as coisas acontecem bem diferente. Acontece o que predomina no mundo quântico é a vibração. Se tem boas vibrações, se tem alta frequência significa altas vibrações, né? O ciclo é muito rápido. Isso quer dizer que tem muita energia. Então, o que vai determinar a energia de um corpo no mundo quântico não é a força, não é o mundo das cavernas, é o quântico, é a frequência. Eu procuro fazer uma pequena analogia, né, em relação a isso. E imagina só, né, uma pequena parábola. Uma pessoa, ela gosta muito de alguém, e essa pessoa, ela quer arrancar, vou colocar a palavra arrancar, mas na verdade ele quer convidar ela para sair, ele quer namorar com ela, ele quer ter alguma coisa com ela. Mas eu vou dizer a palavra arrancar para te entender a analogia, tá bom? Então aquela pessoa, ela quer arrancar. Sequestra ela. Isso. Ela quer arrancar aquela pessoa de lá daquele lugar. E ali existem duas maneiras para ele arrancar aquela pessoa do lugar. Aquela mulher que ele tanto ama, arrancar para convidar a ir para ir ao cinema, ir para algum lugar pós-quarentena. Então ele quer fazer muito isso. Ele quer, né, arrancar ela de casa. Só que ele tem duas maneiras para ele conseguir arrancar ela do lugar. Um é alcançar a mesma frequência dela para que ele consiga convencer ela. Quais são os requisitos de frequência que ela tem? Aí, cada pessoa sente a frequência que cada um tem para que você possa se alinhar e ter a mesma frequência, ter uma mesma conversa e as pessoas se entenderem, ou seja, entrarem numa boa sintonia entre elas. Existe essa maneira. Alcançar a frequência necessária, a vibração necessária para chegar com aquela pessoa. E existe a outra situação de ele Arrancar a força. e ele achar que ele consegue, que ele não está nem vendo, ele é homem mesmo, e ele não confia na palavra dele, no que ele diz, então ele só sabe que ele só confia na força dele. Ele vai lá, lembrou, se no Homem das Cavernas faziam assim, por que eu não posso fazer com a faz? Vou pegar pelo seu cabelo e arrancar e vou levar você para tomar sorvete, né? Nem que seja na marra. Eu pergunto, qual é que o mundo quântico prefere? A boa frequência ou a força para arrancar um elétron? Hein? A frequência, né, professor? Porque lá na frente provavelmente vai ter consequências do que vai ocorrer pela frente se ele usar a força. Então, se ele usar a frequência, ele pode igualá-la e conseguir convencê-la, no caso dessa historinha. Nunca, nesse casal aí, nessas opções do você decide, eu sou velho, nessas opções que você tem ali para decidir o final, né, você decide, ou é a força, ou é, né, a violência não, ou com uma boa vibração. Gente, eu tenho certeza que com uma boa vibração você chegar com a pessoa, seja na amizade, seja com seus pais, seja com seus amigos, sempre quando você chega com uma boa frequência, você consegue sintonizar aquela pessoa e aquela pessoa vai apreciar a sua conversa. Diga. Pode falar? E a força só faz diminuir cada vez mais a frequência, né, nesse caso. Pode falar o que você ia falar. Professor, frequência no caso da física que a gente está estudando agora, seria como se fosse uma forma de energia? A frequência ela é proporcional à energia. Entendeu? Por exemplo, o que é frequência? É o número de vibrações por segundo. Então, se eu tenho bem aqui o azul, por exemplo, como é que o elétron está vibrando para o azul?
Ele está vibrando assim. Imagine. Vocês estão conseguindo ver o meu movimento? Sim. O azul. Aí quando passa pro violeta, aí já aumenta a vibração. Quando passa pro ultravioleta, já aumenta a vibração. Olha, eu tô tão rápido como o flash que vocês estão vendo eu me materializando com a minha vibração, ó. Muita onda, olha aí, ó. Repara só. Quanto mais você aumenta a sua frequência, mais você está aumentando a sua energia. E se falarmos de radiação do corpo negro, maior é a temperatura. Então a energia está relacionada com a frequência, que está relacionado com a temperatura. Entendeu? Então no mundo quântico a força fica de lado. Entendeu? A força só serve para quantidade. Sabe aquela história que é melhor qualidade do que quantidade? É isso. A força ela vai servir só para quantidade, para intensidade, entendeu? Para dar brilho, para aumentar a quantidade de fótons. Servem só para isso. Olha só. Presta atenção aqui. Deixa eu ver aqui o que escreveram. Então, olha Então, só. professor, um fóton, um feixe de luz seria um fóton, e para ele conseguir arrancar o elétron de alguma coisa, ele vai ter que estar na mesma vibração daquele elétron? Isso, é mais ou menos assim. Aquele elétron, vamos dizer, aquele elétron tem uma frequência parecida com o azul. Então, o que eu vou colocar ali para arrancar aquele elétron? Eu vou colocar o ultravioleta, que já tem uma frequência maior, ou o azul, entendeu? O azul, o Eu violeta. posso escolher das duas formas, né? Isso, ou pode ser igual ou maior. A frequência tem que ser igual ou maior. Aquele elétron tem a faixa de frequência do azul. Então só vai arrancar se for o azul, um fóton de luz azul, ou acima do azul, que é o violeta, ultravioleta, raio-x, raio gama. Entendeu? Então, frequência baixa eu não consigo arrancar. Somente com frequência alta. Entendeste? Mesmo que tu aumente a força ali, a intensidade, o brilho, tu aumentando a força, tu não vai conseguir arrancar. Tu só vai arrancar se tu trocar de cor, tu trocar de frequência, tu trocar de onda. Porque para alinhar com aquele elétron e conseguir arrancar. Se for uma frequência igual, ele arranca. Se for maior, ele arranca e aquele elétron ainda sai como corrente elétrica, ele produzindo energia elétrica. O elétron, se tiver uma diferença de potencial, o elétron é arrancado com energia cinética, que é a energia do movimento. Então, recapitulando, se você aumenta a frequência, você vai aumentar a energia. E, consequentemente, você colocando aquela energia, aquela frequência ali, você vai conseguir arrancar aquele elétron. Se você aumenta mais ainda a energia, ele vai ser arrancado e ele ainda vai sair com grande velocidade. Quanto mais energia e mais frequência você insere aqui, Mais temperatura. mais velocidade ele vai ter. Porque ele vai estar agitado, entendeu? Que é isso que vamos falar à Temperatura tarde. também, né, professor? Oi? Isso, a temperatura temperatura. também, né? Inclusive, vamos falar à tarde, para que serve a febre? A febre serve para aumentar a imunidade, porque ele está acelerando tuas partículas ali. Está agitando. Para isso que serve a luz. Para isso que serve o calor. Para te dar imunidade, entendeu? Te dar energia. Então, olha só. Bora continuar. O efeito fotoelétrico aqui. Bom, então aqui é a natureza da luz. Deixa eu ver aqui o nosso horário. A natureza da luz é dual, pode ter comportamento de onda ou comportamento corpuscular. Ela é uma onda eletromagnética, não precisa de meio material para se propagar, pode se propagar num vácuo. Né? Planck ele veio dizendo que ela não é emitida de maneira contínua, mas como corrente de fótons, cada um deles vibrando com frequência, assim como elétrons, entendeu? Então tem correntezas. Planck acreditava na quantidade dos fótons, que os fótons se propagavam como correntezas, partículas discretas. Einstein ele vai incluir a radiação eletromagnética, mas ele vai incluir o quê? A luz, porque acredito que Planck ele pensou apenas no ultravioleta. E Einstein ele vai incluir a luz, né? As radiações eletromagnéticas. Não se distribui uniformemente pelo espaço, como sugere a teoria ondulatória da luz. Ela se concentra em pequenas quantas de energia. Cada pacote é um quanto de energia, ou seja, carrega uma quantidade bem definida de energia, os quanta de energia radiante, que foram batizados de fóton. Então ele acreditava que a luz tinha um fóton e esse fóton era inseparável e era um pacote de energia. Era assim que era que Einstein vinha. Ele chamou esses fótons que hoje são chamados, ele chamou de quanta, que vem de quantidade, né? O pacote que é chamado de quantum, que é o plural. Quantum é um conjunto de quanta.
Está aqui o efeito fotoelétrico. Consiste na emissão de carregadas de elétrons de um meio material quando absorve radiação eletromagnética, luz ultravioleta e raio-x. Está aqui um fóton arrancando elétron, produzindo corrente elétrica. É por isso que se você perceber, os fótons, ele consegue, os fótons que você emite no seu corpo, eles conseguem abrir porta de shopping, eles conseguem ligar lâmpada, né? Pessoa, sua Eles voz tá falhando conseguem... muito. Oi? É que sua voz estava falhando muito. Tá, então ele consegue, o fóton ele consegue, através de fótons que você emite, ele arranca elétrons para produzir corrente elétrica e abrir portas de shopping, ligar lâmpada, acionar vaso sanitário, ligar torneiras, ou seja, através do efeito fotoelétrico, um fóton arrancando elétron, você tem estas correntes elétricas, certo? Então vem aqui um fóton arrancando elétron de hidrogênio, deixando positivo, né? Ocorre assim a formação de corrente elétrica com a ajuda do oxigênio, que produz a água. Olha só, o efeito fotoelétrico produzindo água. Reparem só, ele arranca o elétron aqui e junta com o oxigênio, e olha só, a produção de água e a produção também de corrente elétrica. Olha só, que maravilhoso. Produz água e produz também corrente elétrica. Mais uma vez o repeteco, a luz, arrancou elétron, acendeu esta luz, e aqui produziu água com a presença de oxigênio, né? Bem legal aí a aplicação do efeito fotoelétrico para produzir água. Então, gente, é isso aí, né, que vamos falar. Basicamente nós falamos, esse aqui é o que falei, que a intensidade da luz é proporcional ao número de porções de energia do feixe luminoso. Vamos falar na aula que vem sobre essa intensidade da luz, o que ela vai provocar nesse efeito fotoelétrico. Vamos falar também, eu acredito que ainda poste essa semana com vocês esta continuação. Vamos falar também do número de elétrons que é dado pela frequência e pelo trabalho, né, que cada elétron tem o seu próprio trabalho para arrancar. Né, e o trabalho necessário para arrancar o elétron depende da natureza do metal. Ele vai depender da frequência e da energia. Então vamos fazer essa relação de intensidade e frequência na aplicação direta do efeito fotoelétrico para que a gente possa entender. Durante essa semana eu ainda estou enviando a continuação desta aula aqui para vocês, tá bom? Tá aqui as aplicações do efeito fotoelétrico. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, me procurem, tá? Sobre esse assunto aí. E à tarde a gente vai voltar a falar sobre os efeitos, né? As melhores precauções para o coronavírus no olhar físico, biológico e químico a respeito dessa situação aí que a gente está enfrentando. Quais as melhores precauções e como você pode evitar, tendo esse olhar aí da ciência. Tá bom? Deus abençoe e a luz. Até mais tarde, meninos, falem comigo.